Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Olá, bem-vindos à Vichy Soase, contra todas as expectativas, previsões de comentadores, conversas de café. A composição do 25º Governo mantém-se inalterada. O Ministro da Administração é Luís Neves, da Educação é Fernando Alexandre e descobrimos que um atrelado também se pode chamar Galera. Hello, darkness, my old friend. Tenho vindo a ser alvo de ataques que colocam em causa a minha honra. Não vou fazer o mesmo que fez o Dr. Luís Neves, é mesmo só porque eu queria falar com os deputados primeiro. Estou a reunir todos os documentos, tudo aquilo que eu entendo que é relevante. Que há coisas que podem ser evitadas se tomarem as decisões certas a um determinado momento. Vision that was planted in my brain. Ponto por ponto, vou esclarecer a todos. Within the sound of silence. Não haverá perguntas. Ao meu colega de governo Luís Neves, o nosso sincero obrigado. Narrow streets of cobblestone. Mas também houve um ruído que era desnecessário. Eu diria que este processo acabou em Portugal. And touch the sound of silence. E galera, como é que vocês estão? Eu sou o Rui Pedro Antunes, sou jornalista, também sou, editor de política do Observador, tenho comigo o coordenador de política da Rádio Observador, o Miguel Viterbo Dias, e as jornalistas da secção de política, Inês André Figueiredo e Rita Tavares. Vai começar a Vichy Soase. Repararam como eu tive dúvidas que era jornalista? Pois, amigo, já te estás a esquecer do lugar das estacas. Opa, Achaste que fazias parte da galera. Sabes como é? Que eu ando a ler os comentários e toda a gente diz: jornalista, este Rui Pedro, Jornaleiro. vou cancelar a minha assinatura. E então, mas o Observador continua sempre a subir em assinaturas, o que prova o excelente trabalho dos profissionais desta casa, como aqueles 3 que estão aqui sentados comigo. Muito bem. Sopa de galera, que existe? Existe uma sopa espanhola. Os ingredientes vão ver ao Google, porque não temos tempo para isso. Rita, não, vou começar pela Inês. Eu acho que a Inês tem uma exposição grande sobre isto. Vai começar a TED Talk Inês André Figueiredo. Vou tentar ser rápida. Pensei que era porque tinha carta de pesados e então íamos começar por aí. Não, mas olha, vou falar de um meio de transporte, um cavalo. André Ventura tem um novo cavalo de batalha. Também escusas de falar o que é assim. que achas? Escusas de falar assim das pessoas. Pronto, então a sopa de galera faz-nos lembrar É o cavalinho, desculpa lá. o Luís Neves e tudo o que se anda a passar, e vou focar-me aqui na questão do André Ventura, porque este caso é perfeito para projetar a narrativa do Chega, um ex-diretor da PJ que está sob várias suspeitas e que ainda por cima mantém a confiança de Luís Montenegro, como dizias, quase surpreendentemente temos um governo intacto depois destas semanas, e é nestes pontos que o líder do Chega tem assentado o discurso. É preciso recordar que o partido desde o primeiro dia nunca morreu de amores por Luís Neves, por várias razões. Primeiro, porque na visão do partido, Luís Neves era a prova de que o PSD estava a dar preferência a alguém mais próximo do PS numa área tão importante como a administração interna. Depois, porque era visto como alguém que tinha alimentado uma agenda contra o Chega, nomeadamente pela postura na imigração. E, por fim, porque Luís Neves, sendo polícia de carreira, podia roubar votos ao partido, ao Chega neste caso, e levá-los para a AD. Houve sempre a esperança que chegassem temas em que Luís Neves poderia chocar com
com Luís Montenegro, nomeadamente na questão dos subsídios dos polícias, no orçamento do Estado, mas isto antecipou um bocadinho tudo. Portanto, esta sucessão de problemas, no fundo, que Luís Neves tem para explicar, funcionam muito bem no discurso de André Ventura, tão bem que assistimos a uma semana em que em poucos dias voltou a dar 3 entrevistas televisivas, marcou uma reunião com deputados para estar no centro da agenda, enviou uma carta ao Primeiro-Ministro e aumentou a pressão relativamente ao Presidente da República. No fundo está a usar aqui o Ministro da Administração Interna como arma de arremesso. Na última entrevista que deu agora à SIC Notícias, na quarta-feira à noite, sugeriu que Luís Montenegro não demite o Ministro porque está condicionado ao refém dele. Já atirou à oposição, que está mais silenciosa, argumentando que tem receio por saber que Luís Neves é o ex-diretor da PJ e que pode ter informações sobre políticos, e usa esta estratégia de política de mostrar que os protagonistas políticos têm medo de alegados poderes ocultos, pelo menos usou esta expressão, e preferem proteger-se do que colocarem-se nas mãos de alguém que receiam. Portanto, é tal ideia de que preferem os interesses nacionais à defesa do país. Só uma nota final para dizer que ainda começou a pressionar... notas ao criptomoeda. que ainda começou a pressionar António José Seguro, até porque prometeu, enquanto candidato presidencial, na altura, ser muito interventivo, e é isso que quer, ou que tem pedido ao Presidente da República, dizendo que este é o caso em que tem de se chegar à frente e pressionar o próprio Primeiro-Ministro. Miguel, tu queres o MAI novo? Não sei se sou. Sou. Estou a falar no masculino, acho que és. Eu acho que... Acho que mesmo com todos és. Eu acho que os 2 ministros que têm estado debaixo das polémicas passaram por graus diferentes de gravidade daquilo que aconteceu. A tal questão de Fernando Alexandre é uma questão transversal ao país, não é? Que afeta pessoas de Bragança ao Algarve, e que afeta muitas famílias, enquanto Luís Neves é mais um caso de ética da política. Enfim, quem nunca, não é? Quem nunca nos últimos anos viu ministros e secretários de Estado afetados por isso. O caso de Fernando Alexandre é mais grave nesse impacto que tem no país, mas estão também já os dois... Podia ser uma pedrada no charco, mas é uma pedrada no tanque, não é? E estão também já os dois em graus diferentes da polémica que estão a atravessar. Enquanto Fernando Alexandre passou já um bocadinho pela primeira fase de sobrevivência, que é a história de que agora a segunda fase vai correr bem, e portanto parece que há aqui uma nova fase para o Ministro mostrar que conseguiu montar um processo bem feito. Enfim, daqui a 15 dias tudo isto pode estar ainda mais agravado, mas veremos até lá. Luís Neves está agora começa agora a ser criticado por toda a oposição, porque se antes era só o Chega a querer carregar no Ministério da Administração Interna, hoje também já José Luís Carneiro, em entrevista ao Público, enfim, vem dizer que o silêncio realmente já se está a prolongar um bocadinho. José Luís Carneiro também é um bocadinho provocado pelas nossas colegas do Público e da Renascença naquela do mas o PS parece que também não está muito preocupado em questionar o Ministro, e José Luís Carneiro já vem dizer que este silêncio começa a ficar estranho. E Luís Neves tem, diria eu, que se apressar nessa documentação que está a reunir e tem que a apresentar, porque no outro dia fez uma declaração um bocadinho inócua, onde disse que não ia aceitar perguntas. Hoje está numa cerimónia na Liga dos Bombeiros de Portugal, onde não será o espaço também ideal para esclarecer ponto por ponto todas as questões, e portanto quando é que vai surgir este esclarecimento e como é que vai surgir? Se vai ser naquele formato lá Marcelo Rebelo de Sousa, uma sala branca com o Ministro de pé a tentar explicar tudo e mais um par de botas, e se realmente vai aceitar todas as perguntas dos jornalistas e da oposição para que possa pôr fim a esta polémica que, apesar de ser silly season, se vai acentuando dia para dia. É um bocadinho mais silly que season. Exato. Rita, é uma pena já não haver silly season. Vai havendo. Para Luís Montenegro não há, que ele não vai de férias. Rita, queres ir à sopa da galera antes de... Eu vou, que eu não coordeno mas tu não ficas a coordenar o país. Não tenho que coordenar coisa nenhuma. Em minha casa coordeno. Não tens nenhum outro lado. Também não devias ir de férias. Não. Ficavas a coordenar a crise política aqui. Exatamente, mas o Primeiro-Ministro só disse que não ia de férias no verão, pode ir dia 22 de setembro. Quando é que acaba o verão? É isso, não é? E toda a gente está a dizer, não vai de férias. Está bem, está. Se calhar vai para um sítio. Se calhar vai em novembro. Se calhar está a escolher um mês no sítio onde ele vai, está bom tempo. De aprovar o para o Brasil, no Brasil Ora. está melhor, se calhar não, está mesmo melhor no fim do verão
neste Em hemisfério. novembro vamos perceber tudo isto muito melhor. Sobre a galera. Sobre a sopa Só da para dizer galera. que o Montenegro é como o amor, não tira férias. Né? É um filme assim. Que bonito. Ou não sei. Eu estava aqui a Ficaste pensar... sem palavras. Não, eu estava aqui a pensar nos dois ministros e a imagem de um tanque. E Fernando Alexandre ainda é aquele ministro que está a esbracejar, não é? Para chegar à borda do tanque, ou pelo menos a uma zona onde tenha pé. E nós ainda o vemos lá com os braços a bater e as pernas. O ministro Luís Neves, o ministro da Administração Interna, não se vê no tanque, não é? Foi para baixo, afundou. Porque esta semana vai dizer que está a reunir documentação para apresentar. Não se percebeu muito bem que documentação é esta, se é sobre o primeiro caso, se é sobre o segundo caso, são coisas diferentes. Sobre o primeiro caso, de facto, ele tem para mostrar nos dois casos, mas no primeiro caso ainda tem coisas para mostrar, apesar de já ter mostrado os números das faturas, tudo mais, ainda faltam os comprovativos de pagamento. No caso da galera, ou do outro lado, do laboratório móvel para se fabricarem estupefacientes, isto assim é uma coisa. Quer dizer, nesse caso, a coisa é um bocadinho, parece que foi enterrar e pôr a cabeça do ministro mesmo debaixo d'água, porque já está a ser investigada pelo Ministério Público, há crimes que estão em cima da mesa, abuso de poder e desencaminho, não é? Descaminho. Eu digo sempre mal, é descaminho. Eu ainda continuo a achar que eles podem ser um bocadinho contraditórios. Porque ou ele autorizou e estava devidamente autorizado pelo diretor nacional, ou aquilo saiu pela porta do cavalo e há descaminho. Mas pronto, é possível haver os dois. Pois, não sei. Existir os dois. Nisso nem entro, mas há crimes aqui envolvidos, não é? E de facto, eu acho que o bom momento para o ministro ter esclarecido isto tudo era anteontem ou na semana passada, quando isto apareceu pela primeira vez. O que eu quero dizer com isto é que anteontem já era tarde. E é um bocadinho estranho como é que o ministro continua em silêncio e a remeter para um dia estas explicações e depois a juntar documentação sobre uma coisa que está em investigação. Há dúvidas, há muitas dúvidas aqui, o que é que ele vai ter para mostrar. E de facto são dois ministros que estão aqui debaixo d'água, que são importantes nesta fase e que o primeiro-ministro tem de facto aqui um problema de imagem do governo. E hoje há um barómetro no DN feito pela Aximage que é muito interessante, onde mostra bem porque é que esta coisa dos silêncios e a falta de transparência dos políticos acaba por, mais tarde ou mais... Aliás, se prolonga no tempo, acaba por mostrar fragilidade, e há 70% dos inquiridos neste barómetro que acham que o ministro devia dar mais esclarecimentos, e dentro do eleitorado, das pessoas que votaram na AD nas últimas eleições, 60% acha exatamente o mesmo. Portanto, dentro das pessoas que votaram neste governo, no governo que está em funções... E no partido Luís Neves, os do PS. Pois não sei. Mas deve ser superior. Mas de que faz parte o ministro, que seja do PS, seja do PSD, seja de onde ele quiser, mas que tinha uma boa reputação quando veio para o governo, e toda a gente frisou isso em todos os quadrantes, está de facto a começar a ser a sua imagem afetada. E adivinharia que o próximo elemento a ser afetado é o governo inteiro, Luís Montenegro. Oh, Rita, eu vou ficar em ti, porque a próxima sopa é feita à tua medida. Diz-te tu a sopa? Queres que eu diga? Diz. Então, é uma sopa de outono. E é de outono porque remete para aquilo... Não é para quando começam as férias do PM. É para quando é discutido o Orçamento de Estado e debatido na Assembleia da República. E tivemos aqui novidades relativamente ao posicionamento do Partido Socialista, e era por isso que eu te pergunto o que é esta sopa de outono. O PS conseguiu aqui, ou pelo menos está a tentar marcar esse capítulo de uma forma positiva, porque até agora o capítulo o que é que vai fazer o PS no Orçamento de Estado tem sido um problema para o Partido Socialista. E neste momento o que José Luís Carneiro tentou fazer foi pôr já o pé na porta em relação ao governo e dizer: estão aqui as minhas condições, e são condições políticas, não são propriamente medidas dentro do orçamento, a revisão constitucional, a questão
da revisão do sistema de pensões, lei de bases da saúde, quer dizer, nos temas todos que ele coloca em cima da mesa e que colocou em cima da mesa nessa reunião com o Primeiro-Ministro, só há um que pode ir para o orçamento, que são as medidas de apoio aos estragos feitos pelo comboio de tempestades deste inverno. Portanto, o que o José Luís Carneiro está a fazer é ter aqui matéria para apresentar ganhos de causa contra um governo numa altura em que o governo está especialmente fragilizado, e conseguiu, numa altura de especial fragilidade, sentar-se com o Primeiro-Ministro, e numa altura em que o PSD também tem razões para estar mais afastado daquele que tem sido um parceiro muitas vezes procurado, que é o Chega, por causa do que aconteceu na reforma laboral e depois também na PSU, ou na Prestação Social Única, onde já nem procurou o Chega para negociar, mas preferiu logo procurar o Partido Socialista. Portanto, há aqui, diria eu, uma porta entreaberta onde José Luís Carneiro tentou pôr já o pé para conseguir ter algum ganho político desta negociação, com esta negociação, conseguindo que, em troca de viabilizar o orçamento, Luís Montenegro lhe diga que não vai fazer a revisão constitucional com o Chega, que não vai avançar, e a Ministra do Trabalho também já disse essa parte, não vai avançar com a reforma do sistema de pensões, uma reforma mais estrutural nesta legislatura, pronto, e que a lei de bases também fica adiada, a lei de bases da saúde. Portanto, está a jogar aqui a pôr a carne toda no assador para ver se Luís Montenegro lhe dá esse ganho político para ele poder agitar e tentar, numa altura de desgaste do governo, ter alguma vantagem. Não digas muitas vezes comboio de tempestades, porque o ministro Pinto Luz ainda vai concessionar o comboio de tempestades a privados, como fez com a linha de Cascais. Miguel, 30 segundos, queres dizer alguma coisa? Não. Adeus. Sim, teremos muito tempo para discutir o Orçamento de Estado, não é o que se costuma dizer. Não, ia só dizer que calma, Luís. Depois de alguns pruridos em começar a falar de orçamento, José Luís Carneiro escolheu dar esse tiro de partida. Enfim, agora lá está, voltando ao tema inicial, já não há silly seasons, portanto o debate está lançado para daqui até outubro nos podemos ir cozendo com questões sobre o Orçamento de Estado. E vamos a isso, e regressamos já a seguir na segunda parte com o líder da JST, que lidera uma estrutura juvenil e, portanto, sobre a questão dos exames nacionais há de ter muito a dizer.